Meu irmão Haroldo me olhou nos olhos no funeral da nossa mãe e disse: pelo menos agora não precisamos fingir que gostamos um do outro. O caixão estava a 3 metros atrás dele. As pessoas ainda estavam chorando. E ele disse isso como se estivesse aliviado. Sou Margarida. Tenho 83 anos. E essa foi a última conversa que tive com meu irmão. 19 anos atrás me afastei do meu único irmão. A pessoa com quem dividi um quarto. A pessoa que conheceu cada versão de mim dos 3 aos 64 anos. As pessoas acham que sou insensível, fria, uma daquelas velhas amargas que não conseguem perdoar. Mas aqui está o que elas não entendem. Não fui embora por causa de uma briga. Fui embora porque finalmente admiti algo que estava escondendo de mim mesma por 6 décadas. Ele nunca me amou. Não de verdade. Não do jeito que irmãos deveriam. E no momento em que parei de fingir que isso mudaria, minha vida inteira ficou mais quieta. Se você está aí agora, se perguntando por que teme ver o nome da sua irmã no telefone, por que reuniões de família fazem seu estômago doer, por que se sente culpada por não sentir falta de alguém que deveria amar, isso é para você. Porque o que estou prestes a te contar não é uma história sobre raiva, é uma história sobre despertar. Deixe-me te levar de volta ao começo, porque isso não começou no funeral. Começou quando eu tinha 9 anos. Era uma manhã de sábado. Eu estava sentada no chão da sala, brincando com a boneca que minha avó tinha me dado de aniversário. Tinha um vestido rosa e cabelo de verdade que você podia pentear. Eu amava aquela boneca. Haroldo tinha 12. Ele entrou na sala, me viu brincando e, sem dizer uma palavra, arrancou a boneca das minhas mãos. Disse: devolve. Ele sorriu. Não um sorriso legal, Do tipo que significa veja isso. e ele arrancou a cabeça. Simplesmente arrancou limpo do corpo e deixou ambas as peças caírem no chão na minha frente. Comecei a chorar. Soluços grandes e intermitentes. Minha mãe veio da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Ela olhou para a boneca quebrada. Olhou para Haroldo. Olhou para mim e disse: Margarida, você é velha demais para brincar com bonecas de qualquer forma. Haroldo sorriu presunçosamente. E foi quando aprendi a regra que definiria os próximos 55 anos da minha vida. Os sentimentos dele importavam, os meus não. Não tinha palavras para isso então. Só achei que era assim. Era assim que irmãos e irmãs funcionavam. Ele tomava, eu dava. Ele era barulhento, eu era quieta. Ele importava, eu não. E todos, a minha mãe, meu pai, até minha avó, agiam como se isso fosse normal. Quando tinha 16, consegui meu primeiro emprego de verdade. Trabalhei na lanchonete do Miguel depois da escola e nos fins de semana. Ganhava R$3 por hora mais gorjetas. Guardei cada centavo. Mantinha numa lata de café embaixo da minha cama e toda semana eu contava. Tinha um plano. Queria ir para a escola de negócios. Só 1 ano. Aprender contabilidade, digitação, talvez até taquigrafia. Não estava pedindo muito. Só uma chance. Quando fiz 17, tinha R$1.200 guardados. Naquele mesmo ano, Haroldo foi aceito na faculdade estadual 2 cidades adiante. Não era uma federal. Nem era impressionante. Mas era faculdade e meu pai estava orgulhoso. O problema era que não tínhamos o dinheiro. Uma noite, meu pai me chamou na cozinha. Minha mãe estava de pé perto da pia, braços cruzados, sem olhar para mim. Meu pai me sentou e disse: seu irmão precisa de ajuda com a mensalidade. Lembro de minhas mãos ficando frias. Disse: Mosh, estive guardando para a escola. O rosto do meu pai não mudou. Margarida, você vai casar. Vai ficar bem. Haroldo precisa disso. Minha mãe finalmente olhou para mim. Sua voz era suave, mas firme. É a coisa certa a fazer. Dei a eles a lata. Tudo. R$1.200. Haroldo nunca disse obrigado. Ele nunca sequer reconheceu. E quando mencionei anos depois, não para culpá-lo, só para ver se ele lembrava, ele riu. Você nunca ia usar aquele dinheiro de qualquer forma, Margarida. Você sempre ia acabar como a mãe, como se meus sonhos fossem piada.
como se eu sempre fosse ser pequena. Me casei aos 22, com Ricardo, um bom homem, quieto, estável. Nos mudamos 3 horas de distância porque o emprego dele exigia. 3 horas não parece muito agora, mas naquela época parecia outro país. Estava mais longe dos meus pais do que jamais tinha estado. Haroldo ficou perto. 10 minutos da casa. Ele tinha jantares de domingo com eles, toda semana. Ligava para casa 2 vezes por mês. Escrevia cartas. Mandava fotos das crianças. As respostas da minha mãe eram educadas. Braves. Que bom que todos estão bem. Era isso. Mas quando Haroldo ligava, eu podia ouvir a voz dela mudar. Mais leve, mais calorosa. Ele ainda era o favorito. E eu ainda estava tentando ganhar o que ele recebia de graça. Quando tinha 27, tive meu terceiro bebê. Linda. Parto difícil. Fiquei no hospital por 5 dias. Liguei para minha mãe do quarto do hospital, esperando que ela viesse visitar. Esperando que quisesse conhecer a neta. Ela disse, querida, que maravilhoso. Mas é uma viagem longa e as costas do seu pai têm estado ruins. Deixa, ok, entendo. Desliguei e chorei no travesseiro para as enfermeiras não ouvirem. 2 semanas depois, a esposa de Haroldo teve um bebê. Minha mãe dirigiu os 10 minutos até o hospital naquele mesmo dia. Ela ficou por 3 dias. Ela comentou na igreja. Contou a todos quão lindo o bebê era, quão orgulhosa estava. Fiquei sabendo pela minha vizinha, que tinha ouvido da irmã dela. Foi quando comecei a entender. Não era sobre distância, era sobre mim. Eu não era a filha sobre quem ela queria se gabar. Deixe-me te contar sobre o Dia de Ação de Graças de 1986. Eu tinha 42. Dirigimos 3 horas até a casa dos meus pais, com todas as 5 crianças no carro. Tinha feito uma caçarola de vagem, uma torta de batata doce e uma fornada de pãezinhos. Estava de pé desde as 5 da manhã. Haroldo deveria trazer o peru. Ele apareceu 2 horas atrasado. Peru. Tinha esquecido. Não só isso, estava bêbado. Arrastando as palavras. Tropeçando. Minha mãe arrumou desculpas para ele. Ele está sob tanto estresse no trabalho. Você sabe como é. Eu tinha dirigido 3 horas com uma criança doente no banco de trás e uma caçarola no colo. Mas ele estava estressado. Disse... E lembro disso tão claramente porque foi a única vez que realmente a desafiei. Mãe, por que você sempre o defende? A sala inteira ficou em silêncio. Meu pai parou de cortar. Minha irmã Joana olhou para o prato. O rosto da minha mãe ficou duro. Margarida, esse é seu irmão. Foi isso. Fim da conversa. A mensagem estava clara. Questionar Haroldo significava questionar a família. E a família não tolerava questões. Então parei de perguntar. Fui ao banheiro, tranquei a porta e chorei o mais silenciosamente que pude. Vai parecer ridículo, mas eu costumava praticar conversas com ele na minha cabeça. Estaria dobrando roupa ou dirigindo ao mercado e imaginaria sentando com Haroldo e finalmente dizendo tudo o que estava guardando. Você me machucou. Você me fez sentir invisível. Você tomou de mim a vida inteira e nunca uma vez disse obrigado. Na minha imaginação, ele pediria desculpas. Diria que não percebeu, que sentia muito, que queria consertar. Mas nunca tive essa conversa. Porque, no fundo, eu sabia. Ele percebeu. E não se importou. Quando tinha 46, meu pai morreu. Ataque cardíaco na entrada de carros. Súbito. Foi antes da ambulância chegar. Haroldo me ligou do hospital. Sua voz estava plana, quase irritada. Papai se foi. Mamãe está um caos. Você precisa vir para casa. Dirigi a noite toda. 3 horas no escuro, minhas mãos tremendo, minha mente girando. Quando cheguei à casa, Haroldo estava sentado na mesa da cozinha com um bloco e uma caneta. Estava fazendo uma lista, as ferramentas do papai. O cortador de grama. A bancada de trabalho na garagem. Olhei para ele. Haroldo? Ele morreu às 6 horas. Ele não olhou para cima. Alguém tem que lidar com isso. Queria gritar. Queria pegar aquele caderno e jogar pela sala.
mas não fiz. Só fiquei lá. Porque era isso que sempre fazia. Pelos próximos 18 anos, continuei tentando. Ligava no aniversário dele, mandava cartões de Natal. Aparecia em todo evento familiar, mesmo os que me deixavam doente de pavor. Porque é isso que você faz, certo? Você aparece, você tenta, você continua esperando que um dia será suficiente. Mas nunca foi. Quando minha mãe ficou doente, eu tinha 58. O médico disse que ela precisava de cuidado em tempo integral. Alguém tinha que gerenciar os medicamentos dela, levá-la às consultas, garantir que comesse, garantir que não caísse. Haroldo morava a 10 minutos. Eu morava a 3 horas. Adivinha quem virou a cuidadora? Reorganizei minha vida inteira. Deixei meu emprego meio período na biblioteca. Comecei a dirigir de lá para cá, 3 horas cada caminho, até conhecer cada buraco naquela estrada. Haroldo visitava 2 vezes por mês. Ele sentava na sala por 1 hora, conversava amenidades, tomava uma xícara de café. Então ele ia embora, e minha mãe nunca pediu mais dele, mas ela me pedia tudo. Uma noite, nunca vou esquecer isso, eu estava na casa dela desde as 6 da manhã. Passava da meia-noite. Estava tão cansada que não conseguia enxergar direito. Tinha ajudado ela ao banheiro 4 vezes, trocado os lençóis 2 vezes, cozinhado 3 refeições que ela mal tocou. Liguei para Haroldo. Preciso de ajuda. Não posso continuar fazendo isso sozinha. Houve uma longa pausa. Então ele disse: Margarida, você é só melhor nisso do que eu. Melhor nisso. Como se cuidar fosse um talento com o qual nasci. Como se eu não tivesse um corpo que doía. Uma vida que estava desaparecendo. Desliguei sem dizer tchau. Não liguei para ele de novo por ajuda. Nunca mais. Quando minha mãe morreu, eu tinha 64. Era uma manhã de terça em outubro. Quieta, até gentil. Eu estava segurando a mão dela quando ela se foi. Haroldo não estava lá. Ele tinha dito que passaria lá mais tarde naquela tarde. Mas ela não esperou. No funeral ele chorou. Soluços grandes, altos, que balançavam os ombros. As pessoas o abraçaram. Disseram quanto ele a amava, quão forte ele era. Fiquei no canto de olhos secos e entorpecida. Estava de luto por ela há anos. Ele estava apenas alcançando. Depois do serviço, voltamos para a casa dela. Haroldo entrou e imediatamente começou a revirar gavetas. Ele encontrou a caixa de joias dela na cômoda. Ele abriu e puxou um par de brincos de pérola. Linda ia adorar esses, ele disse. Linda, a filha dele, disse, aqueles eram dela. Talvez devêssemos esperar. Ele me olhou como se eu fosse insana. Esperar o quê? Ela se foi, Margarida. Foi quando soube. Isso nunca foi sobre amor. Foi sobre o que ele podia tomar. Passamos as próximas 2 horas dividindo a casa. Ele pegou os móveis, as ferramentas, a porcelana boa. Peguei os álbuns de fotos, uma colcha que ela fez quando eu tinha 12, uma caixa de receitas cheia da letra dela. Ele não entendeu por que eu queria qualquer coisa disso. Isso é só coisa, ele disse. Para ele, talvez. Para mim era prova de que ela existiu. Uma semana depois ele ligou. Precisamos conversar sobre a casa. Ela tinha deixado para nós 2. Partes iguais. Ele queria vender imediatamente. Eu queria esperar, sentar com isso. Deixar significar algo antes de transformarmos em dinheiro. Ele ficou bravo. Você está sendo sentimental. Isso é negócio. Disse, essa é nossa mãe. Ele suspirou. Aquele mesmo suspiro desdenhoso que eu vinha ouvindo a vida inteira. Você sempre torna tudo mais difícil do que tem que ser. Desliguei. E tomei uma decisão. Não liguei de volta. Não no dia seguinte. Não na semana seguinte. Por 1 mês esperei. Achei que talvez ele entrasse em contato. Talvez pedisse desculpas. Talvez ele finalmente me visse, mas não fez. Então sentei na mesa da minha cozinha e escrevi uma carta a ele. Eram 2 páginas. Manuscritas. Disse a ele que tinha terminado. Terminado de fingir que tínhamos um relacionamento. Terminado de aparecer em eventos onde me sentia invisível. Terminado de carregar algo que só eu estava segurando. Disse a ele que não o odiava, mas não queria mais conhecê-lo. Enviei numa quinta. Ele nunca respondeu. Quer saber o que senti? Alívio. Não tristeza.
não raiva, só alívio. Pela primeira vez em 64 anos, não tinha que me preparar para a indiferença dele. Não tinha que gerenciar os sentimentos dele. Não tinha que fingir mais. Estava livre. Minha filha linda não entendeu no começo. Mas mãe, ela disse, ele é seu irmão. Olhei para ela. Querida, ser relacionada com alguém não significa que eles podem te machucar para sempre. Ela não trouxe isso de novo. As pessoas acham que cortar família te torna fria, implacável, dura. Mas eu não era fria. Estava exausta de esperar, de tentar, de acreditar que um dia ele me veria do jeito que eu o via. Ele nunca viu. E aos 64 decidi que estava tudo bem. Não precisava dele. Alguns anos atrás, algo inesperado aconteceu. Meu neto, Caio, o quieto que sempre foi bom com computadores, viu todas as coisas que eu vinha escrevendo. Pequenas reflexões, lições que aprendi tarde demais, coisas que gostaria que alguém tivesse me dito aos 50, aos 60. Ele disse, vó, isso não deveria só ficar num caderno. As pessoas precisam disso. Então construímos algo juntos. Ele programou, eu escrevi. Por 2 semanas sólidas, sentamos lado a lado na mesa da minha cozinha e fizemos o que estamos chamando de o aplicativo da liberdade. Não é algo corporativo chique, é só tudo o que gostaria de ter tido. Check-ins diários para você não se perder, lembretes para seus medicamentos, um rastreador de rotina que ajuda você a permanecer firme sem sentir que está falhando. Há exercícios gentis, do tipo que não fazem seus joelhos gritarem. Jogos de cérebro que realmente ajudam você a lembrar onde colocou as chaves. Guias sobre estabelecer limites com família, como dormir melhor, como pedir ajuda sem se sentir um fardo. E há uma versão de mim lá também. Alguém com quem você pode falar às 2 da manhã, quando não consegue dormir e se sente sozinha. Como ter uma amiga que já andou pela estrada que você está. Minha filha Susana acha que perdi a cabeça. Mãe, você tem 83. Por que está fazendo isso? Porque mulheres como Doroteia, do Paraná, me escreveram e disseram: não percebi que tinha permissão para dizer não até ler suas palavras. Porque Francisca, em Minas Gerais, me disse: o app me lembrou de tomar meu remédio de pressão 3 dias seguidos. Não fui tão consistente em anos. Porque Evelyn, de Santa Catarina, disse: finalmente estabeleci um limite com meu filho e não me senti culpada. É por sua causa. Essas mulheres têm minha idade, viveram vidas inteiras, criaram famílias, sacrificaram tudo. E em algum lugar ao longo do caminho esqueceram que importavam. Se este app pode lembrar mesmo uma mulher de que ela ainda importa, não vou tirar do ar. Minha família continua me pressionando. Estão envergonhados. Acham que é tolo. Mas passei anos demais deixando outras pessoas decidirem o que tenho permissão para fazer. Não mais. O link está no comentário fixado. Está lá se você precisar. E digo isso sério. Se você está cansada, se você está solitária, se sente que está desaparecendo, venha nos encontrar. Quero te contar o que aconteceu 2 anos depois de parar de falar com Haroldo. Eu tinha 66, sentada na minha sala, sozinha. O telefone tocou. Olhei para o identificador de chamadas. Era ele. Meu estômago caiu. Por um segundo pensei em atender. Talvez ele tivesse mudado. Talvez sentisse minha falta. Talvez finalmente entendesse, mas então lembrei. Lembrei da boneca. Lembrei do dinheiro. Lembrei de ficar de pé na cozinha da minha mãe enquanto ele revirava as joias dela como se ela fosse uma venda de garagem. Deixei tocar e quando parou senti nada, sem culpa, sem tristeza, só silêncio. As pessoas me perguntam às vezes, você não sente falta dele? E a resposta honesta é não, não sinto falta dele. Sinto falta da ideia dele, o irmão que achei que tinha, o irmão que merecia. Mas essa pessoa nunca existiu.
Ele foi uma fantasia que construí para fazer sentido da minha infância. O Haroldo real, o que tomava e nunca dava, que descartava e nunca me via, não sinto falta dele. Tenho 83 agora. Não sei quanto tempo me resta. 5 anos, talvez. 10 se tiver sorte. Mas é isso. Não vou passar esses anos fingindo. Não vou carregar relacionamentos que só eu estou sustentando. Não vou pedir desculpas por escolher paz. Se seu irmão te ama, proteja isso. Valorize isso. Mas se não ama, se toda a interação te deixa esgotada, se você teme as ligações, se passou décadas esperando que finalmente te vejam, você tem permissão para deixar ir. Você não precisa da permissão deles, não precisa de ninguém, só precisa da sua própria coragem. Aqui está o que gostaria que alguém tivesse me dito quando tinha 30. Família não é sobre sangue, é sobre quem aparece. Quem te vê? Quem te trata como se você importasse? Haroldo nunca apareceu. Ele nunca me viu. E ele nunca me tratou como se eu importasse. Então por que eu deveria ter continuado fingindo que ele importava? O dia em que enviei aquela carta, me senti mais leve do que tinha estado em anos. Não porque estava brava, mas porque estava finalmente dizendo a verdade. E a verdade, descobri, é a única coisa que realmente me libertou. Se você está aí agora, se perguntando se deve se afastar de um irmão que te machucou, deixe-me te dizer algo. Você já sabe a resposta. Não estaria se perguntando se o relacionamento fosse saudável. Não estaria questionando se eles te amam do jeito que você merece. No fundo, você sabe. A única questão é se você é corajosa o suficiente para fazer algo sobre isso. Encontrei essa coragem aos 64. Gostaria de ter encontrado aos 40. Ou 30, ou 16. Mas melhor tarde do que nunca. Esses últimos 19 anos foram os mais pacíficos da minha vida. Sem drama, sem viagens de culpa, sem ligações que temo atender. Só paz. E se isso me faz uma irmã ruim, posso viver com isso. Prefiro ser uma irmã ruim com paz do que uma irmã boa com arrependimento. Antes de ir, preciso dizer isso. O app pode não estar aqui por muito mais tempo. Minha família ainda está me pressionando. Meu filho Davi diz que não é apropriado. Minha filha Susana diz que estou os envergonhando. Querem que eu tire do ar. Mas enquanto mulheres como Doroteia e Francisca e Evelyn estiverem me escrevendo, me dizendo que está mudando suas vidas, não vou, ainda não. Então, se você precisa, pegue agora. O link está no comentário fixado. Não espere. Sou grata por ter vivido tempo suficiente para aprender que ir embora não é o mesmo que desistir. Grata por finalmente ter me escolhido. Grata que aos 64 parei de esperar pela permissão de outra pessoa para ser livre. Obrigada por sentar comigo hoje. Se esta história significou algo para você, se inscreva. Fique um pouco. E se você estiver pronta, o app está esperando. Link fixado. Mas podem me fazer tirar do ar em breve. Então não espere muito. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.